Boa noite. O tema da aula de hoje é representação gráfica digital do dianteiro da saia reta em cima da figura Axis no CorelDRAW X6, do componente curricular Desenho Técnico de Moda, do segundo módulo do curso Técnico em Modelagem do Vestuário da ETEC de Nova Odessa, sob a orientação do professor Roberto Ribeiro. A videoaula vai estar dividida passo a passo. Como eu disse, nós vamos trabalhar em cima do CorelDRAW X6. Para começar a trabalhar, é necessário criar um novo documento. Como criar um novo documento? Basta eu clicar em Arquivo, Novo. Ele abre essa tela. Nós vamos trabalhar com layout de página A4. Já vem padrãozinho aqui. Dou OK. Ele abre o layout da página A4 no formato retrato. Então nós vamos utilizar a orientação mesmo retrato. No segundo passo, nós vamos importar para essa página em branco a figura Axis. O caminho existe dois caminhos para importar essa figura. O primeiro caminho é o atalho Ctrl+I, ou senão basta eu clicar em Arquivo, Importar e buscar dentro das pastas onde está o arquivo. Seleciono o arquivo. Uma vez que eu selecionei o arquivo, clico em importar. Perceba que o arquivo ele fica fixado no mouse. Para fixar na página, basta clicar na página. O segundo passo importante é como centralizar esse objeto na página. Para centralizar o objeto, basta clicar no teclado a letra P. Ele centraliza então o objeto na página. Depois que eu centralizei o objeto na página, é muito importante aproveitar e já salvar esse arquivo. Como que nós vamos salvar? Vai em Arquivo, Salvar. Vamos salvar como saia reta. E clico em Salvar. Escolho uma pasta onde vou deixar salvo. No meu caso, eu já deixei aqui uma pasta de desenho técnico de moda, representação gráfica. O nome do arquivo, saia reta. Salvar. Por que é importante já, assim que eu importar ou começar a trabalhar, já salvar o objeto? Porque se tiver uma queda de energia ou você tiver que sair, desligar o programa, você não esquece de salvar esse documento e perder todo o seu trabalho. Então, é muito importante salvar. E o programa também ele tem uma segurança. Uma vez que tem uma queda de energia, ele salva a sua última ação. Para isso, é muito importante que o arquivo já esteja renomeado ou salvo, né? No caso aqui ficou como saia reta CDR, que é CorelDRAW. Uma vez que já salvamos, outro passo importante é bloquear esse objeto. Por que do bloqueio do objeto? Porque quando estou movimentando ou trabalhando em cima da figura Axis, eu posso movê-la, atrapalhando então o desempenho da criação do objeto. Para não acontecer isso, eu vou bloquear. Como bloquear? Existem dois caminhos. Posso clicar com o lado direito do mouse em cima do objeto e bloquear o objeto. Ou também posso ir
organizar e bloquear o objeto. Feito isso, já posso começar a trabalhar então o molde da saia. A aula de hoje nós vamos trabalhar em cima da figura retângulo. O retângulo ele fica aqui na ferramenta, na caixa de ferramentas. O atalho é F6 ou basta eu selecionar o retângulo na minha paleta de ferramentas. Uma vez que eu selecionei o retângulo, vou colocar em cima da figura Axis. É muito importante verificar o seguinte: quando a gente está trabalhando com duas cores iguais, fica difícil de ver o meu vetor. O retângulo e a figura Axis estão da mesma cor. Para mudar a cor do vetor do retângulo que eu acabei de criar, basta clicar com o lado direito em paletas de cores e selecionar uma das cores que eu quero trabalhar. Vamos utilizar o azul, clicando com o lado direito do mouse em cima da cor. E ele muda a cor do vetor. Dou um zoom. O atalho para o zoom pode ser F2. Seleciono o objeto que eu quero dar um zoom. Vou deixar então a parte superior do retângulo em cima da minha linha da cintura, da figura Axis. E o centro do retângulo também em cima da linha centro da figura Axis. A lateral do lado esquerdo do retângulo também próximo à altura do quadril. Outro passo importante é converter esse retângulo em curva. Como que eu vou converter o retângulo em curva? Clicando em converter em curvas, ou posso utilizar o atalho Ctrl Q. Depois de converter o retângulo em curvas, com a ferramenta Forma selecionada, que é a segunda ferramenta de cima para baixo, eu vou criar os pontos de controle. Esses pontos são muito importantes porque eles travam aonde eu quero colocar curva, aonde eu não quero curva, assim por diante. Já vamos começar então a fazer um molde em cima da figura Axis. Então, com a segunda ferramenta selecionada, que é a ferramenta Forma, eu vou criar um ponto de controle, clicando duas vezes sobre a linha. Pronto, já criei aqui o ponto. Na parte mais alta, na parte mais larga, que é a altura do quadril. E vou criar um segundo ponto na cintura alta. Clicando duas vezes, pronto, já está criado aqui o ponto. E posso deletar esse ponto do retângulo, não é mais necessário. Percebe então que ele já quase que deixou modelado já a saia. Para liberar as alças, que são as ferramentas que nós utilizamos para fazer as curvas, eu vou selecionar o ponto que eu quero e converter em curva. Uma vez que eu seleciono o ponto, converto em curva, ele já habilita as alças. Seleciono já o ponto do quadril, converto em curva, ele também já habilitou aqui a alça. Então começa a modelagem da saia. Clicando nas alças, modelei a lateral. Selecionar esse ponto, converto em curva, vou no teclado
clicando na setinha para baixo, por esse aproximadamente 1 centímetro, clicando nas alças, deixo levemente curvado, repito a operação embaixo, na barra da saia, seleciono o ponto, converto em curva, clico nas alças e deixo levemente curvado também. Modelei 1/4 da saia no dianteiro. Para criar o cos, nós vamos utilizar a ferramenta interseção. Para criar então o cos, eu vou clicar em retângulo, vou utilizar o atalho F6. Aqui dentro dessa caixinha, tamanho do objeto, vou digitar 4 mm, dou Enter. Já determinei aí a largura que eu quero o cos, 4 mm. É importante que esse novo objeto ele esteja maior, mais largo que o objeto de baixo. Com a ferramenta Seleção, eu vou mover esse retângulo até a altura mais alta da cintura, que é aqui. Então, até a altura mais alta da cintura. Como diz, o retângulo tem que ser mais largo que o corpo da saia. Com o Shift segurado, vou clicar na saia. Ele habilita então as ferramentas soldar, aparar, interseção. Interseção é a terceira ferramenta. Ativo ela. Ele acabou de criar aqui um terceiro objeto, que é o nosso cos. Clico no retângulo anterior e deleto. Já criou então meu cos. Com a ferramenta Forma, modelo o meu cos. Para ativar as alças, eu tenho que selecionar o ponto do retângulo, converter em curva para liberar as alças. Também levemente curvado, desço aproximadamente 1 centímetro como a cintura da saia. Acabei então de criar o cos da saia. Agora nós vamos recortar da saia esse cos. É muito importante que a gente transforme em 2 objetos. Com a ferramenta Seleção ativada, já está selecionado o cos. Com o Shift apertado, eu clico no corpo da saia, ele me habilita então a ferramenta Soldar, Aparar. Eu vou clicar então nessa segunda ferramenta Aparar, ele apara o cos da saia. Agora nós vamos aproveitar e vamos criar a pence para a saia reta. Para criar a pence da saia reta, nós vamos clicar na quinta ferramenta de cima para baixo, na ferramenta mão livre, clico e seguro. Ele abre essa telinha com todas as ferramentas que ficam escondidas, ocultadas, né? Vou clicar em linha de 2 pontos, clico no meio do cos, puxo uma linha perpendicular à lateral. Percebe que ela é também inclinada, ela não é reta, ela é perpendicular à lateral da saia.
Aproveito e já determino o comprimento dessa pence. Tamanho de objeto. E digito 10 milímetros. Dou Enter. Com a ferramenta Seleção. Movo e deixo na mesma altura da linha do cos. É importante e mais fácil mover depois com a pence soldada ao cos. Para soldar basta eu segurar o Shift, clicar no cos, ele vai habilitar a ferramenta soldar. Soldo e ele vai tornar então a pence e o cos um único objeto. Então está pronto um quarto do dianteiro da saia. Agora eu vou clicar na página, selecionar todos os objetos e vou copiar, fazer uma cópia desses 3 objetos. Vou em organizar, transformação, posição. Com a posição relativa selecionada, vou pedir para ele fazer uma cópia para o lado direito. Então ele fez aqui uma cópia. E vou espelhar agora essa cópia para soldar e se tornar um único objeto. Para espelhar, a ferramenta fica abaixo de texto. Vou espelhar horizontalmente. Clico fora da página e vou soldar partes a partes, ou seja, vou soldar o corpo da primeira saia com o segundo. É muito importante que o corpo da saia esteja sobreposto ao corpo da segunda saia, senão ele não solda. Então eu sobreponho, puxando aqui na alça para o lado direito. Com o Shift apertado eu clico no segundo corpo. Ele habilita então a ferramenta soldar. Basta eu clicar na ferramenta soldar e ele vai tornar um corpo só. Se eu clicar aqui na paleta de cores em cores, uma das cores vai perceber que ficou um corpo único. Para tirar a cor, basta eu clicar no xizinho na paleta de cores. Aproveito para tirar, quando eu soldo, sempre ficam umas rebarbas, ou seja, as emendas. Para tirar essas emendazinhas, basta eu clicar na segunda ferramenta Forma, de cima para baixo, segunda ferramenta Forma, seleciono esse ponto da emenda e deleto. Ele já faz a correção da curva e deleta também aquela emenda. Vou repetir a operação em cima, selecionando e deletando. Agora eu vou soldar o cos. Para soldar o cos, basta eu clicar no primeiro cos, sobrepor o segundo, pelo menos 1 milímetro ou 2. Com o Shift apertado, eu clico no segundo cos e soldo. Repito a operação de limpeza, ou seja, com a ferramenta Forma de cima para baixo, a segunda ferramenta, seleciono o ponto que foi gerado na hora que eu soldei e deleto. Ele faz a correção da curva, repito a operação na parte superior e deleto. Para ver como ficou meu trabalho, basta eu clicar em uma das cores
percebe que o corpo da saia ele está em cima das pences. Por isso eu não estou visualizando as pences. E a linha também está da mesma cor. Para aparecer, basta eu clicar com o lado direito do mouse em cima da cor preta. Ele vai colocar as bordas como preto. Clico no corpo da saia. Clico com o lado direito do mouse em cima da cor preta. E a borda ficou preta, então aí aparece no contorno. Seleciono tudo. Para selecionar basta clicar fora da página, cobrir os objetos, vou agrupar, que fica abaixo de tabela, agrupo os objetos, faço uma cópia, posso utilizar o atalho Ctrl C, Ctrl V, arrasto e deixo como rascunho. Ou se não, posso clicar com o lado direito do mouse em cima do objeto e fazer uma cópia. E para colar, clico do lado de fora no rascunho e colar o objeto. Está pronto então o dianteiro da saia. Encerramos aqui essa primeira videoaula de desenho técnico de moda do dianteiro da saia sobre a figura Axis. Tenha uma boa aula.